Pronto. O Brasil é uma das culturas adequadas para receber a família real portuguesa em sua corte, que vinha em número de 15.000 pessoas. A primeira dificuldade enfrentada foi a questão. Peraí, rapidinho. Miguel, desliga seu áudio aí, Miguel. Isso. Vai. Vai, Taila. Essa grande quantidade de pessoas. A vinda de forma repentina. Muitos aristócratas. Peraí. A primeira dificuldade encontrada estava em alojar essa grande quantidade de pessoas vinda de forma repentina. Muitos o quê? Aristocratas Isso. cederam suas terras e propriedades para a corte. Peraí, rapidinho. Vou descer aqui. Me diga uma coisa. O que é aristocratas? O que é aristocratas? Eu já falei na aula passada. O que é aristocrata? Está na frase aí, ó. Muitos aristocratas cederam suas terras e propriedades para a corte. Oi, não Miguel. Aristogatos, não. Proprietários de terras. Isso, aristocratas, Miguel. Aristocratas mesmo. O que é Não é aristocrata? Aristogatos, não. Não. O que é aristocrata, Miguel? Luiz Gustavo acabou de falar aí. E Miguel? Esqueci o que ele falou. Fala aí, Luiz Gustavo. O que é aristocrata? Proprietários de terra. Isso, proprietário de terras, viu? Eles eram donos de muitas terras. A aristocracia era grandes proprietários de terras, fazendas. Entendi, pronto. Viu? Vai, Taila. Fecha agora seu áudio aí, Miguel, por favor. Aí, vai, Taila. Mas muitas... Mas muitas Isso aqui, ó. foram confiscadas, o que causou rancor nos prejudicandos. A família real ocupou uma residência na Quinta da Boa Vista, que havia sido cedida por um nobre brasileiro. O que é confiscado, gente? Confiscar é tomar mesmo, tomar, sem pedir, tomar. Então, os aristocratas, né, para poder fazer gracinha para o rei de Portugal, Dom João VI, cedeu terras. O que a família real fez? Confiscou, pegou para eles. Fizeram uma ordem lá e ó, passaram a mão mesmo. Aí eles ficaram com muito rancor, né? Ficaram chateados com isso. Por isso que aconteceram várias revoluções também. Aqui, ó. O Rio de Janeiro, apesar de ser uma cidade, eles se instalaram no Rio de Janeiro na época, tá? Já tinham saído da Bahia, que foi Porto Seguro, que eles chegaram em Porto Seguro, que a Bianca leu lá, e aí começaram a se instalar no Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro da época não era igual a de hoje que a gente conhece, não. Ele era mais rural. Até naquela época toda era rural. Vá. Vai, Taila, até inglês. Após o bloqueio continental de Napoleão Bonaparte, a Inglaterra também executou uma intervenção contra a França, o chamado bloqueio marítimo. A Inglaterra passou então a dar a proteção às nações que se recusassem a obedecer às imposições de Napoleão Bonaparte. Viu aí? Tá vendo? Portugal Então, assim, ó, aproveitou. rapidinho. O bloqueio continental foi a França que fez, Napoleão Bonaparte que fez para os países. Aí, em contrapartida, a Inglaterra, que tinha dinheiro, fez o quê? O bloqueio marítimo, que é a mesma coisa, só que é o inverso. Ao invés, os países que queriam não obedecer Napoleão Bonaparte recebeu apoio da Inglaterra. E um desses países foi exatamente Portugal. Vá. Portugal, aqui, ó, Portugal. Portugal, aproveitando a proteção da Inglaterra, tomou medidas econômicas na colônia, mas estabeleceu também uma política de aliança com os ingleses. A primeira medida do rei Dom João foi revogada a proibição das indústrias Manufatureiras no Brasil.
que datava no século Que século? XVII. Isso. Um dos motivos para a exclusão Eclosão. do Inconfidência Mineira. A partir de 1810, as manufaturas brasileiras passaram a produzir, mas sofria com uma desleal concorrência, pois o comércio das manufaturas estava liberado para os ingleses. Pronto, então aqui, ó, como a Inglaterra não era bobinha, né, gente? A Inglaterra não ia proteger um país sem ter benefícios. Então, ela exigiu, né, que existisse algumas vantagens econômicas para o comércio. E uma das vantagens econômicas foi o quê? O rei de Portugal aceitou a proposta, já que a Inglaterra estava protegendo Portugal, ele também teve que ceder. Então, o que é manufatura? Quem lembra o que é manufatura? A gente viu isso na Revolução Industrial. Manufatura. Quem lembra? Quem lembra o que é manufatura, gente? Lembra, na Revolução Industrial, nós passamos da manufatura para o quê? Não precisa, gente, ó, vocês não precisam decorar, porque a etimologia da palavra já diz manufatura. O que é manufatura? Já está falando Era aquelas pessoas que confeccionavam coisas com as mãos. Cada uma tinha uma função. Exatamente, de forma manual, não é isso? Então, Sim. e aí a Brasil ainda tinha manufatura. Então, o que aconteceu? A Inglaterra pediu que as indústrias manufatureiras, falava indústria, mas era manual, tá? Tinha pequenas máquinas, não era igual à Revolução Industrial na época, não. Então, o Dom João VI proibiu que essas indústrias vendessem, né, assim, para fora. Então, quem tinha que mandar coisas para cá e fazer esse comércio era quem? Os ingleses. Então, por isso que um dos pontos da Inconfidência Mineira, já que a Inconfidência Mineira, o que é eclosão? Eclosão é eclodir, explodir, né, acontecer. Então, surgiu em Confidência Mineira, um dos motivos foi exatamente isso, a proibição da manufatura brasileira, e quem tinha que fazer o comércio era quem? A Inglaterra. Ou seja, a Inglaterra tirava dinheiro do Brasil, né? Porque ao invés de ser manufatura do Brasil, vender coisas de dentro do país, não, era coisas de dentro da Inglaterra que vinha para cá, então o que estava sendo comercializado eram materiais da Inglaterra. Taylor, fala um número aí. 23. 23, deixa eu ver aqui. Ó, tem gente que está entrando e não está falando, vai ficar com falta, viu? Eu já vou fazer a chamada aqui para a próxima aula, que já é 8h20. 23, a Amanda, tá aí? A Amanda da hora tá aí? Deixa eu até fazer logo aqui, porque a chamada da segunda aula, que já deu a segunda aula. Peraí. Eita, subi demais. Aqui a Aine tá aí. Presente. A Amanda tá aí? A Amanda Thalita? Entrou agora para a Tô segunda aula? aqui, pro. Peraí, que eu já vou chamar seu nome, Miguel. Amanda Thalita? Presente. Amanda, você não tinha falado seu nome para fazer a leitura, não? Você ficou aí quietinha, né, bonitinha? Tô de olho, hein? Ana Beatriz Amaro, não tá aí, né? Bianca, Oi. presente. Daniel, não entrou. Davi entrou? Não. Emily também não. Enzo, também não. Gabriela, tá aí? Continua. Gabriela. Gabriela não tá na câmera, né, Gabriela? Não tá aí na aula?
Vou botar a Gabriela fazer a leitura agora. Gabriela, Larissa, Lázaro entrou? Pra não vai me chamar, não? Lázaro Vou. entrou. Lázaro, cadê Lázaro? Vou chamar agora, viu, Miguel? Tá ligado, foi mal. Lázaro, ó, abre o áudio, viu, Lázaro, para eu poder, porque eu estou em outra página. Oi. Ah, Luiz Gustavo tá aí. Matheus não entrou. Miguel, Máximos. Eu tô aqui já, Pro. Peraí, Miguel presente. Quem Presente. falou tô aqui? Presente, Pro. Pronto. Matheus tá aí? Não. E Máximos? Gabriela não está conseguindo abrir o áudio, não, Gabriela? Para poder fazer a leitura, porque eu preciso que vocês façam a leitura para fazer participação na aula, viu? É 3 pontos. Milena entrou? Não. Rebeca? Tayla? Tayla está aí, que leu agora. Tâmila? Entrou Tâmila? Israel? Israel continua? Tá aí. João Paulo? Amanda? Amanda tá aí? Amanda da hora? Não. Juan? Ana Beatriz? Reis? Pronto. Alguém que eu não chamei? Alguém que entrou e eu não falei? Não, né? Deixa eu salvar aqui. Pronto. Cadê? Quem foi agora? A política dos tratados e a benfeitoria. Ó, a Inglaterra exigiu que fossem feitos tratados em favor do comércio inglês dentro do Brasil. Vamos ver agora a política dos tratados e benfeitorias no Brasil, com a chegada da família real. Quem foi que estava lendo? Foi Tayla, né? Tayla, você falou um número, Tayla? Tayla? Falei, mas eu acho que a pessoa não tava, né? Fala outro, então. Qual foi o último número que você falou? Não, eu acho que a pessoa estava sim. Você falou o quê? Que número? 23? 23, a Amanda da hora. Ah, a Amanda da hora não tá aí. Fala outro. 20. 20, Tâmila. Também não está. 18. 18 é Rebeca. Também não. 15. 15 é Máximos. Também não. 14. Mateus. Também não. 10. Quem é 10, gente? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. 10 é Hugo. Hugo tá aí? Também não. Eita, meu Deus. 9. Gabriela. Gabriela, tá conseguindo abrir seu áudio aí, Gabriela? Cadê a Gabriela? Bora, Gabriela, preciso que você participe. Cadê a Gabriela, gente? Não tá na aula? Tá bom. Fala outra aí, Telo, que a Gabriela vai reiniciar o computador. Fala outro. Fala outro, Telo, que a Gabriela vai reiniciar o computador. 4. 4, a Bianca já leu. 1. A Ine. Cadê a Ine? Oi, Pro. Aqui é a Ine, vamos. Leia a Ine para mim, a política dos tratados e benfeitorias do Brasil.
Hã? Eu tava fugindo para não ler. Mas lhe achei, Aine, lhe achei. Sua É só sorte essa não foi parte hoje. aqui? É, aqui, ó. Isso aí, os tratados que existiram. Fala pra gente os tratados. Eu falei até onde para você? Tudo. Todos os tratados. Misericórdia. É, aqui, ó, pequenininho, ó. Tá em Os inglês. tratados assinados. Os tratados assinados em Portugal e Inglaterra atendiam a interesses dos ingleses, que defendiam a não intervenção do Estado na economia e buscavam por mercados consumidores de seus produtos, bem como acesso à matéria-prima ambulante. Assim foram Abundante. assinados 2 tratados em 1810. Um deles era dominado de amizade e aliança, e o outro comércio Denominado. e navegação. Pode ler devagar que eu vou perguntar o que você Então, entendeu, viu? Vá. Vá, pode falar. Tratado da Amizade e Aliança. Em cumprimento a esse tratado, a Inglaterra apoiou, com a invasão naval, a ocupação luso-brasileira da Guiana Francesa, afora ter rachado a ocupação militar de Portugal pelos franceses. Apesar da importância desse tratado, nem sempre as relações entre os dois países foram de tranquilidade. Eram frequentes os choques entre embaixadores ingleses e ministros de Dom João, especialmente quando a manutenção do tráfico de escravos africanos para o Brasil, já que a extinção desse comércio era uma das exigências inglesas não atendida pelos portugueses. Continua? Continua. O outro tratado. Tratado de Comércio e Navegação. Através desse tratado, os ingleses residentes do Estado português poderiam nomear juízes para julgar os problemas da comunidade britânica, estabelecer tarifas Alfandegárias. não. Alfandegárias. Alfandegárias é do Diferente. porto, é tarifas isso aí. do mar. Vá. Diferenciadas para os produtos ingleses que entrassem nos portos portugueses. Os produtos ingleses pagariam 15%, os demais países, 24% e Portugal, 16%. Deu ainda a liberdade religiosa para ingleses no Brasil e tornou livre o comércio inglês. Pronto. E o que você entendeu desse Avenida da parágrafo? Espera aí. Ah, tá. Porque aqui, espera aí. Não, eu quero que você... me ligaram. Eu quero que você fale desses dois aqui que você leu, ó. Quais foram os tratados que existiram entre Portugal e Inglaterra? Lembra que eu falei que a Inglaterra ela apoiou Portugal para defender o país de Portugal, e só que ela não fez de graça. O que foi que ela fez? Ela fez 2 tratados. Fala aí para mim o que você entendeu desses tratados. Assim, não tem muita coisa não, né? Nem sei se eu vou falar que tá certo, mas enfim. Fala aí que a gente reformula junto. Vá, o que foi o tratado? Pelo que eu li aqui, esses 2 países não se batiam muito bem, mas era necessário ele ter esses 2 tratados. Sim. Não era isso? Isso, foi isso. E o que era o Tratado da Amizade e Aliança? Na verdade, olha, não é que eles não se batiam muito bem. Aqui a gente está falando de Portugal e Inglaterra. Portugal, ele não se dava bem com a... Qual é o país que não se dava bem com Portugal? França. França. Com a Inglaterra, ele se dava bem. Só que a questão da Inglaterra foi o seguinte, a Inglaterra... Lembra que eu falei? Portugal pediu ajuda à Inglaterra para a Inglaterra proteger Portugal da França. Só que a Inglaterra ela não é bobinha. A Inglaterra ela falou assim, tudo bem, Portugal, eu lhe ajudo, mas eu tenho que ter benefício. Qual é o benefício que você vai me dar para eu te proteger? Aí Portugal teve que ceder algumas coisas. E o que foi que Portugal cedeu?
Aí Portugal cedeu, Portugal teve que fazer 2 tratados. O que que a Inglaterra? A Inglaterra estava num período de revolução industrial. Então, quando a Revolução Industrial é para melhorar o quê? O comércio. Então, provavelmente, o que a Inglaterra queria de Portugal? Porque quem está vendendo precisa de quem? Quem vende precisa de alguém que compre. Então, se Brasil era uma nova colônia, um novo país que foi descoberto, então o que a Inglaterra queria? Que o Brasil comprasse as coisas deles. Exatamente. Então, o que foi que Portugal teve que fazer para poder facilitar o comércio da Inglaterra com o Brasil? Teve que fazer o quê? Olha um dos tratados aí, Tratado de Comércio e Navegação. Hã? Fala aí, o que foi? Eu não vi? Tratados. Exatamente, eles fizeram 2 tratados. Então, o que para o Brasil? Ó, a Inglaterra queria o comércio que tinha, a Inglaterra queria fazer comércio com o Brasil. Então, a Inglaterra vende, Brasil compra. Só que quando a gente, vocês já ouviram falar que quando alguém vai comprar uma coisa, vou dar um exemplo aqui para ficar bem fácil para vocês. Quando vocês querem comprar uma coisa nos Estados Unidos, não tem aquele site que a gente compra, site chinês, site americano, que a gente compra coisa nos Estados Unidos e vem para cá? Toda vez que a gente compra algum objeto, qualquer coisa, até hoje é assim. Toda vez que a gente compra um objeto nos Estados Unidos, a gente tem que pagar uma tarifa, né? Uma tarifa, um imposto, porque a gente está comprando fora. Então, vocês sabem que o dólar, a moeda é diferente da real. O dólar vale R$4, o real do Brasil vale $4, não é assim? Então, essa diferença precisa ser pago o imposto, essa diferença precisa ser cobrada. Então, olha aqui, olha um dos tratados, tratados do comércio. Quando a gente compra ou vende alguma coisa de fora do país, de fora do Brasil, tem que ser cobrada uma tarifa. Então, as tarifas do comércio para a Inglaterra e Brasil diminuiu o valor. Olha aqui a porcentagem, ó, embaixo no segundo tratado. Os produtos ingleses pagaria 15%, dos outros países 24% e Portugal 16%, ou seja, a Inglaterra pagava menos que próprio Portugal. Então, tudo que Inglaterra mandava para o Brasil comprar, o Brasil pagava, a Inglaterra cobrava apenas 15%. Quando a gente queria comprar alguma coisa da Inglaterra, era 15%. Se fosse de outros países, 24%. E se fosse de Portugal, 16%. Então, essa diferença, isso aí já era uma vantagem para os ingleses. Os ingleses poderiam mandar coisas para vender no Brasil mais barato. Toda vez que você for comprar alguma coisa dos Estados Unidos, por isso que quando a pessoa viaja para outro país, ela não pode trazer muita mercadoria, não. Porque se ela trouxer muita mercadoria, quando chega no aeroporto, a Polícia Federal prende, porque não pode trazer sem pagar esse imposto de diferença de valores, entendeu? Deu para entender? Alguém ficou com alguma dúvida disso aí? Deu para entender. Pronto. E o outro tratado... Oi, Pro. Oi, Miguel, tá com dúvida? Não, tô não. Pronto. O outro tratado é o Tratado da Amizade e da Aliança. O que era esse tratado? Aqui, ó. Esse tratado era para poder... Porque, assim, Portugal não tinha só como colônia o Brasil. Tinha, por exemplo, a Guiana Francesa. O que é Guiana? Guiana Francesa fica ali logo no norte do Brasil, ali, lá em cima, Acre, Rondônia, Amapá. Eles, ali próximo àquela divisão, também era uma colônia de Portugal, onde eles pegavam os escravos e traziam para o Brasil. Então, essa aqui, ó, em cumprimento desse tratado, a Inglaterra apoiou com uma divisão naval a ocupação luso-brasileira da Guiana Francesa, ou seja, tinha que ter livre acesso pelo mar para os navios ingleses aportarem nas praias do Brasil. Então, tratado de amizade Vou falar outra coisa. Hoje em dia, a gente mora aqui em Salvador, né? Assim, aqui na Bahia tem aquele mar e tudo. Vocês já viram lá no comércio? Sabe onde é que é o comércio aqui em Salvador? Lá na Cidade Baixa? Alguém conhece? Alguém conhece, gente? Não conheço.
Ó, lá na cidade, aqui em Salvador, tem um lugar chamado Comércio, que é onde fica o porto, onde fica lá, onde, não sei se vocês já viram, sabe onde é que fica o Pelourinho? Ali o elevador Lacerda? Pronto, ali no elevador Lacerda, não tem a parte do mar? Tem. Ali chegam vários navios, principalmente de turista. Então, ou seja, da mesma forma que existe pela divisão de países pela terra, pela estrada, quando vocês viajam na estrada, não tem a divisão do território? Aqui é Bahia, quando chega até o meio do caminho é outro estado, é Espírito Santo, é Minas Gerais, não tem isso? A divisão pela estrada? No mar é a mesma coisa, no céu também, tá, gente? Todo lugar que tem transporte tem divisão. No céu a gente não consegue ver, mas assim, a aeronáutica sabe direitinho lá, marcado, quais são os caminhos. No mar é a mesma coisa, a marinha também sabe. Então, aquele marzão que a gente vê quando a gente vai para a praia, aquele mar todo ali, não é Bahia. Se você for bem, o navio vai indo, quando chega lá no meio do mar, ali já não é mais Bahia. Tem uma divisãozinha ali que a gente não enxerga nos olhos, mas a Marinha sabe, né? Aonde é que é a divisão. Aí, então, o mar da Bahia tem um limite. Ou seja, quando passa desse limite, já é outro estado que é banhado pelo mar, ou então o próprio Brasil, né? São o mar do Brasil. Então, assim, na época de Inglaterra e Portugal também tinha isso. Então, esse tratado de amizade e aliança era justamente para poder os navios poderem circular, navios ingleses e navio português, circular no mar de um e de outro sem ter nenhum problema. Porque você sabe que se não tiver autorização para entrar no lugar, no país, é bloqueado pela polícia do lugar, né? Então, eles tinham esse tratado. Só que um desses tratados, esse tratado de amizade, tinha uma condição. Portugal não podia mais escravizar, fazer comércio de escravos. Só que, olha para você ver como é que a Inglaterra estava tão avançada, a Inglaterra não tinha mais escravos, né? Não fazia comércio de escravos. E o Brasil, sim, o Brasil ainda fazia comércio de escravos. Ia lá na Guiana Francesa. Guiana Francesa é o nome de um país que fica na África, tá? Tem o nome Guiana Francesa porque foi invadido pela França. Mas é um país da África, onde o Portugal ia lá, recolhia todos os negros e trazia e fazia o tráfico de escravos, né, dentro dos navios portugueses. Então, esse tratado não foi tão legal assim, porque tinham muitas brigas aqui, ó. Tá vendo as brigas aqui, ó? Frequentes choques entre embaixadores ingleses e ministro de Dom João VI. Por quê? Justamente por conta do tráfico. Ah, vocês podem andar com os meus navios dentro do meu mar, e Portugal também pode entrar com seus navios dentro do meu mar, desde que vocês não carreguem escravos. E Portugal fazia isso? Não. Portugal desobedecia porque Portugal ainda não tinha abolido a escravidão. Tanto que a Conjuração Baiana foi exatamente querendo o fim da escravidão. Deu para entender isso aí? Tratado da Amizade, como é que era? Alguém ficou com dúvida? Pronto. Aine, fala para mim aí o número. Aine? Até quanto? Fala um número aí. Quanto? Até quanto? Fala um número de 1 até 25. 12. Lázaro. Lázaro tá aí? Lázaro entrou. Lázaro estava aí. Cadê Lázaro? Olha, eu quero que leia Lázaro, Israel e Gabriela, que está na aula, que não leu. Cadê Lázaro? Tá aí ou saiu? Lázaro saiu. Pronto, então fala outra aí. Lázaro entrou e saiu, vou dar falta nele, viu? Que ele entrou para receber presença e depois não ficou participando da aula. 7. Isso. Peraí. 7, a Emily não tá aí. Eu tô aqui, Pro. Mateus, eu vou colocar aqui as pessoas que não leram ainda. Israel, Mateus, não, Miguel. Miguel, toda hora eu confundo, viu, Miguel? Desculpa, eu vou decorar. Vou aprender. Miguel, lê aqui esse parágrafo para mim, Miguel, ó.
Miguel, aqui, ó, a vinda. Ai, não vou ler. Lê, até portuguesa. Portuguesa foram, vá. A vida de uma família real para o Hum. Brasil alterou profundamente a situação dos pais Do país, simples isso. do país de simples colonial Colônia. repentinamente passou a condição de Sede. monarquia, Isso, sede monarquia isso. portuguesa, gerado necessidade de organização administrativa. As Isso. principais benefeitorias, tá certo? Tá certo, benfeitorias. Benfeitorias que na verdade eram melhor de adaptação, nova realidade da corte portuguesa foram. Pronto. Então, a Aine leu aqui sobre os tratados, né? Então, Portugal veio para o Brasil, teve que ceder algumas coisas, principalmente do comércio, para a Inglaterra, e também o Brasil, gente, o Brasil era só colônia. Pense aí na colônia. A colônia não tinha rei, não tinha imperador, então só vivia quem? Escravos, camponeses, índios, só tinha esse povo. Quando a família real veio para cá, gente, era a família real, era o rei Dom João VI, era a rainha Dona Maria I. Então, assim, os filhos, Dom Pedro. Então, o que acontece? Tinha que melhorar, né? Tinha que ter uma casa bonita para eles, tinha que ter uma fazenda bonita para eles, tinha que melhorar. Então, as benfeitorias é exatamente isso, é o melhoramento. E outra coisa, a administração tinha também que ser reorganizada, porque eles tinham uma administração bem simples, né? Fulano faz isso, fulano faz aquilo, de algumas representações do povo. Mas quando a família real veio, quando o rei veio, teve que reorganizar para ficar um pouquinho parecido com Portugal. Por quê? Porque a família real estava no Brasil, né? Então, as benfeitorias foram exatamente essa reorganização para adaptar a família real no Brasil, porque o Brasil não era ainda nenhum país, né, bonito, grande, que tinha reis e rainhas. Então, o Brasil tinha que se reorganizar para receber a família real. E quais foram essas benfeitorias que aconteceu no Brasil? Fala aqui, Israel, essas benfeitorias, o que aconteceu no Brasil para melhorar? Israel? Cadê Israel? Oi, professor, minha tela travou aqui, desculpa. Aqui, ó, lê as benfeitorias aqui para mim. Defeitoria? Benfeitorias. O que são benfeitorias, Israel? Ó, espia, viu? Eu acabei de falar o que são benfeitorias. O que são benfeitorias, Israel? Professor, você falou que a tela travou. Benfeitoria. Quem foi que ouviu o que eu falei? Benfeitorias, fale aí. Bora, gente. O que são benfeitorias? Eu acabei de falar, gente. O que são benfeitorias? É uma melhor adaptação do Brasil para as cortes portuguesas. Ah, sim, isso aí. Isso aí. E quais foram essas benfeitorias, Israel? Lê aí quais foram. Foram organização de um corpo ministerial constituído das pastas, negócios do reino, Isso. negócios estrangeiros de guerra, né, e negócios de marinha e ultramar. Pronto. Criação das academias militar e da marinha, da fábrica de pólvora e do corpo de fuzileiros navais, que visava aumentar o poderio militar português para fazer frente a possíveis invasões dos franceses. Criação da Casa da Moeda, do Real Teatro de São João do Horto Real,
da imprensa régia da Biblioteca Nacional do Museu Nacional do Banco do Brasil Hum. e elevação do Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e abre, Al- Algarves Algarves. através da de carta régia assinada por Dom João no dia 16 de dezembro de 1815. Pronto, então, olha as benfeitorias aqui. Dá para entender o que são as benfeitorias. Olha o que foi criado quando Portugal veio para o Brasil. Olha, aí começa, vocês já viram a Marinha, a Aeronáutica do Brasil, Banco do Brasil. Ó, lá em Portugal tinha a gente precisa de quê? Para defender um país, a gente precisa de a gente precisa o quê para defender? Quem é que defende o país, gente? Se tiver uma... Hã? Um exército. O exército. E o exército, na verdade, é o militar, né? O militar é composto de quê? Exército, o que mais? O que mais que tem? Quais são as forças armadas que tem no Brasil? É aquele negócio da Marinha. Marinha, o que mais? Forças armadas, vamos lá. O que são as forças armadas do Brasil? Exército, Marinha e qual outro? Qual outro, gente? Se alguém falar quais são as forças armadas do Brasil para defender o Brasil numa guerra, é o quê? Exército, Forças Armadas. Forças Armadas é o nome geral. Opa, As Forças Armadas é composto de 3 grupos. Exército, Aeronáutica e Marinha. Isso, Israel, exatamente. Então, no Brasil, não tinha todas essas Forças Armadas. Quando Portugal veio para cá, aí formou, que você acabou vendo, criação das academias militar e da Marinha, fábrica de pólvora e corpo de fuzileiros navais. Lembra que eu falei agora que a gente tem divisão no mar, na terra e no céu. Então, quem toma conta do país no céu? Quem toma conta do país no céu, gente? Das Forças Armadas? Aeronáutica e Deus. Hã? Falei Aeronáutica e Deus. Isso, não, assim, Deus sempre, né? Mas eu estou falando em relação aos homens, a aeronáutica e no mar. No mar, a Marinha. Isso, A e Marinha. na terra, O Exército. o exército. Então, quando o Portugal chegou aqui, o rei chegou aqui, foi criado as Forças Armadas, as academias militares. A academia militar, gente, é Marinha, Exército e Aeronáutica, e em cada estado também, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, cada um tem sua academia militar para formar os militares estaduais. A Polícia Militar da Bahia, a Polícia Militar de Pernambuco. Então, tudo isso foi criado na época que chegou Dom João. O que mais que eles criaram? Aqui, ó, organizou um corpo ministerial. Vocês já ouviram falar, quando vocês assistem televisão, que fala assim, ó, presidente Bolsonaro, ele colocou um ministro da saúde, um novo ministro da saúde. Não tem isso? Vocês já ouviram falar na televisão? Sim. Ministro da saúde, ministro do que mais? Ministro do meio ambiente, ministro da educação. Da educação. São 22 ministérios. E dentro do Isso. Ministério da Economia tem mais 3 subministérios. Exatamente, Israel. Só que esses ministérios, não especificamente como está hoje, tá? Naquela época, os ministérios começaram a ser criados nessa época. Quando Dom João veio para o Brasil, começaram a criar os ministérios, que, na verdade, aqui, ó, corpo chamado de Negócios do Reino, Negócios Estrangeiros e de Guerra e Negócios da Marinha e Ultramar. Naquela época só foram formados esses 3. Hoje a gente tem 23 ministérios, não é isso? Mas antigamente só tinha esses 3. Aí era a mesma coisa de ministério. Aqui é Negócios do Reino, que era administração, negócios de guerra, que era justamente para tomar conta das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, e negócios da Marinha, que era especificamente aquilo que eu te falei,